Novamente, vamos lembrar do nosso livro-texto de cultura bíblica, não esqueça. E nós vamos para o capítulo 2. E este capítulo é muito importante. O conhecimento bíblico familiar cotidiano que você tem que entender para poder falar para as pessoas e para a tua casa. Como está sendo a tua casa, como está sendo a tua família. Será que você consegue fazer o teu sermão bem, se a tua família não está boa? Então, ele vai te ensinar a vida familiar descrita nas Escrituras Sagradas, que difere do nosso cotidiano, de nós mesmos chamamos cristãos, e muitas vezes não estamos seguindo realmente. Ela é a base, a família é a base bíblica para orientar. A Bíblia é a base para orientar essa família. E o judeu, ele tem uma coisa muito importante com a família. Eles podem trabalhar toda semana fora, mas na sexta-feira, quando começa o sábado, ele vai para casa para ficar com a família. Antigamente, mesmo na época de Cristo, as mulheres e crianças não tinham a mesma posição do homem dentro da sociedade. As mulheres não desfrutavam dos mesmos privilégios dos homens. Mesmo assim, o povo hebreu tinha um conceito ímpar com o casamento, mesmo havendo tensões entre as ideias de Israel e as práticas corruptas dos povos vizinhos. Israel tinha status mais favoráveis para as mulheres do que as outras culturas dos vizinhos. Os filhos eram bem-vindos na família, e isto está refletido nas Escrituras. Também o alto respeito na vida familiar entre os israelitas do que nas culturas dos outros povos era muito importante. Antes de eu falar dos idosos lá dentro, que também eram importantes, o pai era o patriarca, era ele que conduzia a família, era ele que provia o mantimento para casa, e a mulher cuidava das crianças e da educação das crianças. Também os idosos eram bem tratados, né? Como hoje, que muitas vezes eles são maltratados, como nós estamos tratando, mesmo dentro da igreja. Você não está fazendo essa disciplina simplesmente por fazer, mas para aprender o que nós temos que mudar dentro de nós para tratar as pessoas e a nossa família. Enquanto que até mesmo hoje, em nossa cultura, eles não são bem tratados, os idosos. A vida cotidiana familiar dos hebreus abrange muito mais do que a vida em família. Enfermidades e a cura eram de valor integral na família do ser humano. Os hábitos alimentares e o alimento eram considerados importantes para a saúde do povo. Portanto, com muita limpeza, não tinha muita coisa, mas era tudo muito limpo. Eram bem examinados os vestuários, os adornos, de modo que retratassem uma vida moral íntegra nas pessoas. A vida familiar, por serem os hábitos das Escrituras Sagradas diferentes dos nossos, ao entendermos essas diferenças, muitos dos acontecimentos registrados se tornam mais claros para nós. Durante os tempos bíblicos, a vida cotidiana do povo hebreu abrange muito mais que a vida familiar. Tanto no vestuário, hábitos alimentares, enfermidades e curas e adornos retratam as práticas da época bíblica. A família é ampliada, o pai tinha muito poder nas mãos, o da vida, o da morte sobre todos os seus membros. E isto fica claro quando Abraão leva o filho para o sacrifício, conforme Gênesis, capítulo 22, de 9 a 12, e quando Judá também sentenciou a morte de sua nora por ter cometido adultério. Gênesis 38, 24 a 26. A nação de Israel, em grande parte da sua sobrevivência, dependeu da vida familiar, como o pai, a mãe e filhos como um cenário mais natural. E também a família sempre foi muito valorizada. E vamos parar e pensar como está a tua família hoje. O que você tem feito para que essa família cresça na graça? E aí eles também têm dentro disso aí as moradias,
como que eram os tamanhos, falamos alguma coisa, as formas das casas eram variadas, dependia da classe, alguém tinha um pouquinho mais de dinheiro, era rico ou pobre. A casa era somente para dormir e fazer as refeições. E a hospitalidade, as visitas eram bem recebidas nas casas judaicas, pois os judeus tinham uma marca na sociedade bem conhecida pela hospitalidade. Posteriormente, os cristãos primitivos eram bem educados e hospitaleiros, mesmo em outras famílias ou sociedades que têm pessoas mal educadas e insociáveis, mas a mais comum entre os israelitas era de generosidade. E este foi um dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que deveríamos ser generosos e abrir nossas casas para os pobres. Lucas 14, 13. Aí podemos pensar na sinagoga. Quando essa sinagoga começou? Sabe quando? Foi lá na Babilônia. Eles não tinham nada, começaram a se reunir, eram 10 pessoas, começaram com 10 pessoas e aí formaram a sinagoga. Então, para formar uma reunião dentro da sinagoga, tem que ter pelo menos 10 judeus adultos. Homens, né, mulheres não tem, para reunirem e começarem as preces, que são as orações. Portanto, este local é chamado de sinagoga, que em hebraico é Beit Knesset. O termo Yiddish é Shul. E pessoas que de uma pequena cidade podem até construir uma sinagoga e comprar um Sefer Torah, que quer dizer livro da lei, e os outros livros sagrados. E os membros da sinagoga devem persuadir e incentivar uns aos outros para sempre estarem juntos.